Olá, estudante do 9º ano. Sou professora Mônica Couto, da disciplina do componente curricular Geografia. Durante o período da pandemia do Covid-19, vamos compartilhar aqui alguns aprendizados e alguns temas sobre a geografia, para que quando você retorne para as aulas presenciais, você possa compartilhar com seu professor ou com a sua professora de geografia e com seus colegas tudo aquilo que aprendemos por aqui. Na aula de hoje, vamos conversar um pouco sobre a globalização e as corporações e organismos internacionais. O que então a gente vai tentar promover com essa aula de hoje? Ao final da aula, então, a ideia é que você entenda um pouco o que é esse processo de globalização e quais são as suas consequências para a nossa vida, para a economia, para as questões relacionadas ao meio ambiente e para a sociedade em geral. Nós vamos também compreender o papel dessas corporações internacionais que acabam surgindo com esse fenômeno que é a globalização, de interligação entre os diferentes espaços. Então, quais são os papéis dessas corporações internacionais nesse cenário onde todos os países se veem e estabelecem algum tipo de interdependência? Para a gente começar, eu te desafio a observar esse mapa. Esse mapa mundi aí, ele traz a expansão de uma rede de fast food no mundo, que eu acredito que você saiba qual é, mas daqui a pouco a gente revela que rede é essa. Os círculos aí, eles representam então a dimensão, a quantidade de estabelecimentos que essa rede de fast food tem em cada país, em cada continente. Então, a leitura que você deve fazer da legenda desse mapa é aquela: quanto maior o círculo, maior o número de estabelecimentos dessa determinada empresa. Quanto menores os círculos, menor é o número de estabelecimentos. Diga-se de passagem que o Brasil está aí na casa de uns 1.000 estabelecimentos dessa rede de fast food. Se a gente pensa, por exemplo, o Japão ou o próprio Estados Unidos, de onde a rede é originária, a gente tem mais de 3.600 unidades. Como o fenômeno da globalização, e aí agora para a gente problematizar um pouquinho, como é que o fenômeno da globalização propiciou a expansão dessa rede de fast food por todo o mundo? O que você acha que fez com que, quais características que o fenômeno da globalização traz que permitem a ampliação de uma rede de fast food, ou podia ser de uma empresa, e aí a gente já está dando uma deixa aqui para as multinacionais e as transnacionais, que são aquelas empresas que têm sede em um país, a matriz em um determinado país e as filiais espalhadas pelo mundo. Aqui, então, a gente tem um exemplo já de uma característica da globalização, que é essa da expansão da industrialização para diferentes territórios. As indústrias, elas crescem. E aí, a expansão dessa indústria específica, que eu acredito que você já tinha pensado, e que aqui na imagem você vai saber qual é, que é o McDonald's. Por que o McDonald's, então, cresceu tão significativamente? Ele vira um marco do capitalismo, principalmente com o final da Guerra Fria. A melhoria das condições de transporte e comunicação, que tem um pouco a ver com esse termo aí, com a revolução técnico-científica e informacional. A revolução industrial associada ao capitalismo faz com que as relações entre os países, elas sejam cada vez mais próximas. A gente tem a ideia de dizer que a globalização reduz as distâncias. Ela reduz não as distâncias físicas, Os quilômetros entre nós e os Estados Unidos continuam os mesmos, entre nós e o Japão continuam os mesmos. Mas a forma como a gente consegue buscar um determinado produto, uma determinada informação, é quase que em tempo instantâneo. E a expansão dessa rede de fast food, ela ocorreu também em função do final da Guerra Fria. Se a gente teve uma guerra entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que depois a União Soviética se desfaz, tema para
outras aulas, aulas de história, e se transforma em Rússia e outras repúblicas, né, outros países independentes, a gente tem nesse momento da Guerra Fria, quando entra em colapso, então, a União Soviética e a Guerra Fria chega ao fim, um dos marcos é a instalação pela potência norte-americana de um McDonald's na capital Moscou, no país aí que hoje a gente chama de Rússia, que era a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foi uma coisa extraordinária, olha a fila de russos para ter acesso ao sanduíche, enfim, ao fast food. O volume de pessoas que foram contratadas e o volume de candidatos. Lembra que na questão da Guerra Fria, a potência socialista, ela teve muita dificuldade em garantir a qualidade de vida da sua população, mesmo porque tudo era função do governo. Então, como o governo era obrigado a manter tudo que aquela sociedade utilizava, um dos problemas do final do socialismo na URSS foi esse, né? As pessoas se tornaram empobrecidas. O país, ele acabava se dedicando a alguns setores da economia em detrimento de outros. Então, aqui a gente tem um exemplo de como o capitalismo e como a globalização atua, né, no mundo assim. E afinal, então, o que é globalização? Já adiantei em parte, né? Mas a globalização são essas transações econômicas, o conceito de globalização. Ele começa numa lógica mercadológica e econômica e com o passar do tempo esse conceito ele se expande. Então não é só essa relação econômica entre as nações do mundo, mas é também esse intercâmbio que é cultural, que é tecnológico, que é político e que é social. E diga-se de passagem que é um fenômeno que não tem só pontos positivos, né? Mas é um fenômeno também que traz alguns pontos negativos que a gente vai refletir daqui a pouquinho. E quais são as características, então, da globalização? A globalização tem como uma das principais características essa formação, esse fortalecimento das relações internacionais, que passam um pouco pelo surgimento das empresas multinacionais, também definidas como transnacionais. Temos, por exemplo, a Fiat em Betim, aqui em Minas Gerais, um exemplo de uma multinacional, de uma transnacional, né, que está localizada em nosso território. E essas empresas, elas são atraídas por mão de obra, elas são atraídas por isenção de impostos e elas são atraídas pela disponibilidade de mercado consumidor e matéria-prima. A criação dos blocos econômicos, que a gente vai estudar e com certeza você vai estudar lá no momento presencial, também é uma característica importante da globalização, já que há um fortalecimento entre os países, das interações entre os países, é importante um fortalecimento econômico. Então, esses blocos econômicos, eles vêm para facilitar essas relações comerciais, mas eles vêm também para fortalecer a economia daqueles países que são membros. O avanço tecnológico, a revolução técnico-científica e informacional, né, que passa pelas descobertas científicas, pelos avanços da tecnologia, eles fazem com que a gente tenha acesso rápido a uma enormidade de conteúdo, de produto, de informação. Então, o volume de informações e a associação entre os países, ele se intensifica com a globalização. Lembra que eu disse que todos os fenômenos, eles têm pontos positivos e pontos negativos? Então, vamos pensar quais são os pontos negativos da globalização. Um dos pontos negativos é a questão da aculturação, ou seja, a gente começa a imitar os modelos de outros países. A gente começa a negar a nossa cultura e fazer uso e importar a cultura do outro. Então, é importante chamar a sua atenção que não é um impeditivo, não é um impedimento você, de repente, curtir uma música internacional, não é um impeditivo, de repente, você utilizar um estilo de alguém que te inspira de outro país ou, né, de outra nação. Mas é importante você pensar
o quanto a gente tem de variedade cultural e não fazer a negação dessa cultura que a gente tem. Para a gente também não se transformar em marionetes. É comum a gente ver uma charge, né, que a gente vira um bonequinho na mão do capitalismo, porque é possível você construir o seu próprio estilo. Não é preciso, para ser aceito ou estar na moda, de repente ter o celular da última geração. Então, vale a pena a gente pensar que a gente precisa manter as nossas tradições e a nossa cultura. A concentração da riqueza, se existem as empresas multinacionais, e como eu dei o exemplo, como eu dei o exemplo da Fiat aqui em Betim, né, o município mineiro, não necessariamente tudo que é produzido fica em Minas, né? Grande parte do que é produzido e da quantia financeira que é gerada é mandado para o país de origem, né? Então, só 25% dessa riqueza toda que é produzida nessas multinacionais, e aí também não é só a Fiat, né? A gente pode dar exemplo de várias, é levado para o país de origem. Então, um outro ponto é a exploração excessiva do meio ambiente, né? Vivemos em uma sociedade de consumo, por isso que eu chamei a sua atenção para pensar até que ponto que a gente precisa do celular mais novo ou da roupa da última moda para ser aceito ou para viver bem, né? É preciso a gente pensar que a gente vive num planeta, um planeta que tem bilhões de pessoas e que é um planeta que, se a gente continuar da forma com que a gente está explorando, esse planeta não vai dar conta. Então, é importante a gente pensar o quanto precisamos ser consumidores mais conscientes. E o uso da internet, né? Ao mesmo tempo que nos aproxima, nos distancia e permite essa propagação de notícias falsas, que nos traz tanto desconforto, porque tem hora que você até se perde para pensar o que de fato é real e o que não é. A proximidade, então, gerada pela globalização desses países, dessas nações, faz com que esses países se organizem e formem os organismos internacionais ou as cooperações internacionais, as corporações internacionais. E o que são esses organismos e essas corporações, né? E quando é que eles surgiram? O primeiro organismo internacional que a gente tem notícia foi criado lá no século XX e que foi a Liga das Nações, mais precisamente em 1919, momento em que a Primeira Grande Guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, tinha chegado ao fim e os países eles se organizam para pensar um grupo para não permitir que outras guerras acontecessem. Você vai me dizer, não deu certo, né? De verdade não deu certo. Tivemos a Segunda Guerra Mundial em 1945, mas nem assim os organismos e as corporações internacionais deixaram de serem criadas e existem até os dias de hoje. Então, após a Segunda Guerra Mundial, surgem algumas organizações, Tratado do Atlântico Norte, né? A OTAN, que é uma organização que pensa essa segurança internacional, tem como principal país os Estados Unidos e pensa muito essa questão da fronteira e do território e dessa defesa militar. Temos também a Organização dos Estados Americanos, a Corporação para o Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, né, que a gente ouve dizer muito quando o assunto mundial é economia. E, por fim, a ONU, né? A ONU que surge logo depois do fracasso da Liga das Nações. Então, a ONU ela vem ser batizada em 1945, mas ela surge lá em 1920, 21, mais ou menos, quando você tem a fragilidade aí da Liga das Nações. Algumas curiosidades sobre a ONU, então, é a Organização das Nações Unidas, né? Surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, mas foi pensada bem antes, desde do final da Liga das Nações. A ONU, ela tem objetivos parecidos com o que a Liga das Nações tinha. O principal objetivo da ONU é manter a paz no mundo, né? Um outro
ponto muito importante é a defesa dos direitos humanos, tanto que temos a Declaração dos Direitos Humanos, que foi criada pela ONU e aniversariou aí nos últimos anos. As liberdades fundamentais, então, e o desenvolvimento dos países, né? Então, a ONU, ela tem uma atribuição muito grande. Só que a ONU, ela é uma organização das Nações Unidas, né, que ela não tem o poder de legislar, né? Então, a ONU, ela estabelece lá, por meio dos países membros e do Conselho Geral da ONU, possibilidades, aconselha mesmo as nações, dá indicativos para essas nações tratarem melhor os seus cidadãos, pensando a lógica de direitos humanos, tenta fazer algumas intervenções em países que estão convivendo num cenário de guerra, mas ela não tem esse poder de dizer, olha, a guerra precisa ser encerrada. Não, isso ainda é uma atribuição do país onde o evento está acontecendo. O que são os organismos internacionais, então? É a organização, né, de estados, de nações aí, por meio de tratados. E aí, através desses tratados, eles querem pensar ações que garantam os seus objetivos comuns. E esses objetivos comuns, eles são das mais diversas ordens. Pode ser na ordem econômica, pode ser na ordem de saúde, pode ser na ordem de direitos humanos. Então, a ideia dos organismos internacionais é tentar adotar normas comuns entre os países membros. A gente vai falar das normas ambientais, prever, planejar, concretizar, ações em casos de urgência, né? E urgência no sentido de catástrofe, de problema como a pandemia do Covid, por exemplo, de realizar pesquisas e dar subsídio para essas nações melhorarem. Quantas pesquisas que a gente tem na área de educação, dizendo o que a gente pode fazer para sermos melhores, ensinarmos com mais eficiência. E prestar serviço para a cooperação econômica, cultural, social e médica, que veio meio que como um resumo, né? E para a gente pensar a aplicação dessas organizações internacionais no mundo, eu trouxe aqui uma notícia, né? Que a OMC, a Organização Mundial da Saúde, soltou em 11 de março foi a notícia, né? E aqui ela foi reeditada aí. 11 de março, a Organização Mundial da Saúde, então, diante do cenário de alastramento aí, né, da doença, veio à mídia e decretou pandemia, a questão da doença aí causada pelo vírus aí, o Covid-19. Então, olha como é importante a atuação desses organismos para alertar o mundo de problemas, né? Que aí, nesse caso, médico, de saúde aí. E aqui, então, para a gente pensar e ampliar os seus conhecimentos, tem uma outra ação que foi feita pela ONU, né, junto lá com os países membros em 2015, que foi um acordo sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a ONU reuniu com os países membros aí e reformulou os antigos Objetivos de Desenvolvimento do milênio. Se passaram aí 20 anos, 15 anos aproximadamente, que eles eram do ano 2000, e os países acordaram ações, 17 objetivos para pensar uma humanidade mais justa, mais solidária, um planeta mais sustentável. Então, como a gente avalia a atuação da ONU, né, no que se refere à pauta ambiental? A ONU tem feito grandes iniciativas para pensar essa melhoria das condições de vida no mundo como um todo. Então, é um organismo que atua de uma forma que pode auxiliar a população mundial, mesmo porque consegue patrocinar as pesquisas e nos dar indicações de melhoria de qualidade de vida, por exemplo, no nosso país. Então, já no final da nossa aula, né, o que a gente viu, o que você aprendeu com a nossa aula de hoje? Você aprendeu que a globalização é esse fenômeno de integração entre os países, integração econômica, política, cultural e social, tecnológica. Você percebeu que a globalização
ela está baseada numa sociedade de consumo. Então, mais uma vez, eu te convido a ser um consumidor consciente. É possível viver feliz e bem consumindo menos, e isso é um desafio para garantirmos um planeta sustentável. E você percebeu também que os organismos internacionais, eles são muito importantes na mediação, né, dos conflitos entre os países. Como a gente disse, é claro que eles não têm poder de definir o que o país vai fazer, mas é possível por meio de pesquisas, né, fiéis, assim, pesquisas que a gente pode considerar, trazer uma melhoria e uma cooperação e uma estabilidade para o planeta, pensando todas as questões, desde âmbito social, econômico e natural. Então, a aula de hoje a gente termina por aqui. Um até breve, eu espero contar, né, com você aí para a nossa próxima aula, para a gente aqui no 9º ano aprender muitos temas da geografia que vão lhe dar, né, condições de fazer bem o ensino médio. Um abraço e até a nossa próxima aula.